nome da pregação de hoje é Como Ser Abençoado Todos os Dias. Eu estou chamando essa série aqui, baseada no livro de Salmos, de Consolo Somente em Deus. Vamos ler. Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembléia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. E ao longo da minha pregação, eu vou fazer citações desse salmo na versão revista atualizada, porque é o que eu tenho de cor. Então fica mais fácil. Mas em essência é basicamente a mesma coisa. Como ser abençoado todos os dias? Eu quero defender hoje que o crente é abençoado todos os dias. Calvino, comentando isso, disse: a intenção do salmista ao escrever o Salmo 1 é mostrar que tudo vai estar bem com o salmista. Tudo vai estar bem com o salmista. A teologia da prosperidade, divulgada principalmente por Kenneth Hagin, está presente em boa parte das igrejas evangélicas. Nós consideramos uma heresia, é uma ideia maligna, não é cristã. Um dos motivos é que a teologia da prosperidade mente, não por prometer muito, ela mente por prometer pouco. De acordo com a teologia da prosperidade, você só pode ser abençoado se você tiver muito dinheiro, se você for um sucesso aos olhos do mundo. E a verdade é que nós vemos, por exemplo, Paulo, ele morreu pobre, ele morreu como um fracasso aos olhos de todos, mas Paulo era como árvore plantada junto à corrente de águas. Lázaro, da parábola de Jesus, morreu à beira da casa de um rico. Lázaro morreu na pobreza total. Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro, diz o texto, era lambido por cachorro. Um cachorro lambia as úlceras de Lázaro. Lázaro, aos olhos de todos, não era abençoado. Mas a Escritura declara que todo justo é, como árvore plantada junto à corrente de águas. O que nos leva à conclusão de que medir a nossa vida simplesmente com base no dinheiro, no sucesso, é um grave erro. Isso não é verdade. Portanto, não importa a circunstância que um crente, um genuíno cristão esteja, ele pode estar como Jó, perdendo todos os seus filhos, perdendo todos os seus bens. Ele pode ser como Lázaro, morrer na sarjeta. Mesmo assim, isso aqui é verdade sobre todo cristão. O cristão é abençoado sempre. Ele pode ser como José. Ele pode ser traído pela sua própria família. Ele pode estar numa cadeia justamente por ser justo. Mas diz o texto que lá, na cadeia, o Senhor era com José. Que na casa de Potifar, como escravo, diz o texto, o Senhor era como José. Como alguém na cadeia pode ser uma árvore plantada junto à corrente de águas? José era. Como alguém que foi traído pelos próprios irmãos pode ser uma árvore plantada junto à corrente de águas? José era. Então a teologia da prosperidade mente ao dizer que você só é abençoado se você for muito rico, se tudo ao seu redor estiver acontecendo muito bem, se toda a sua família for bonitinha. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Às vezes, um cristão pode perder tudo justamente por ser uma árvore frondosa, frutífera. Às vezes, o cristão pode ser aquilo que Jesus disse. Os inimigos do homem serão os da própria casa, porque mãe vai entregar o próprio filho, marido vai entregar a própria esposa, e a espada vai entrar na casa de vocês, porque vocês decidiram me seguir, e muitos parentes de vocês me viram, a mim, Jesus, como inimigo. E nesse momento, a sua família foi destruída, justamente por você me seguir. Mesmo assim, sem família, mesmo assim, aqueles cristãos primitivos, pobres, sem dinheiro, um fracasso aos olhos do mundo, eles eram árvore frondosa, eles eram uma árvore frutífera, porque é isso que o texto diz. O texto diz que o justo é, ele não diz que o justo será, ele diz, o justo é. O justo é, aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele é abençoado, ele é árvore frutífera. Portanto, a perspectiva da teologia da prosperidade é mentirosa, por várias mentiras, mas uma delas é essa.
Você só é abençoado se tiver muito dinheiro no bolso, se toda a sua família estiver aqui, se tudo ao seu redor estiver indo bem. Ora, até ímpios conseguem ser felizes assim. O milagre da fé cristã é justamente o fato de que você pode ser uma árvore frutífera até na cadeia. Você pode ser uma árvore frutífera, e abençoada, e feliz, e cheia da glória de Deus. Até mesmo quando você é abandonado por todos. Mas essa é a verdade sobre mim e sobre você. Que o cristão, ele é árvore frutífera. Não é que ele será, ele vai ser, mas ele já é. O crente é vencedor sempre, como Paulo diz em Romanos. Paulo cita várias e várias tribulações, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do passado, nem por vir, nem espada, nem fome, nada podem nos separar do amor de Deus. E aí ele diz, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Essa é a verdade sobre o cristão. O cristão é abençoado sempre. Quando tem dinheiro ou não. Quando é como Davi, rico e próspero, ou quando é como Lázaro, alguém que está na sarjeta. Mas não importa qual seja a circunstância que o cristão se encontre. O cristão é sempre árvore frutífera. O cristão é sempre abençoado, porque a bênção de Deus está sobre ele. A alegria do Senhor é sobre ele. O cuidado de Deus é sobre ele. O amor de Deus é sobre ele, ainda que esteja na cadeia como José. Lembra que Paulo falou? Pobre, mas enriquecendo a muitos? Isso é riqueza. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Entretanto, o mesmo texto diz que o caminho do ímpio é de desgraça. O caminho do ímpio é de desgraça, ainda que o mundo dê a ele um tapete vermelho. E todos digam, hoje é o caminho de glória. Ainda que isso aconteça, ele vai ser infeliz. Lembra que Abacuque declarou? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, a figueira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. O salmista Abacuque está descrevendo um período de total desgraça e caos. Mesmo assim, no meio daquele caos, ele olha para a lavoura, ela está seca. Ele olha para o aprisco, não tem ovelha. Ele olha para a figueira, não tem fruto. Ele olha e vê apenas caos. Mesmo assim, o salmista, ele é aquela árvore ali, frondosa, frutífera, no meio daquela sequidão. Ele está ali, vivo. Ao redor dele, a morte. E ele está vivo. O ímpio é o contrário. O ímpio é o contrário. O ímpio é assim, ó. Ainda que eu tenha uma Ferrari na garagem, ainda que no aprisco haja muitas ovelhas, ainda que eu seja um sucesso aos olhos dos ímpios, eu nunca vou saber o que é felicidade e paz de verdade. Porque a felicidade real, ela vem de Jesus. Como o salmista Davi disse um dia, puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Essa é a verdade sobre o cristão. O cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Essa é a verdade sobre você. E não vamos deixar a maldita e diabólica teologia da prosperidade, que vê a vitória apenas numa perspectiva mundana e uma perspectiva de sou vencedor se chegar em primeiro. Não. Ignore isso. Não importa se você for justo. Se você for justo, não importa. Você pode chegar em primeiro ou em último. Você pode ter uma família boa ou então perder toda a família justamente por seguir a Jesus. Não importa. Não importa. Se você for justo, você vai ser vencedor sempre. O que você fizer vai ser bem-sucedido. Às vezes não bem-sucedido do jeito que você pensa. Porque quem poderia imaginar que Paulo na cadeia poderia ser bem-sucedido? Mas foi. Porque ele conta que justamente por estar na cadeia, Deus salvou inúmeras pessoas que em outro lugar não seriam salvas. Por conta de estar na cadeia e mostrar coragem, intrepidez e força, Paulo diz que muitas pessoas se encheram de muita bravura, muita coragem. Portanto, essa é a verdade acerca do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não é alguém maldito. O ímpio é amaldiçoado todos os seus dias. Ele é maldito. Ele é amaldiçoado. É o próprio Deus dizendo, eu sou contra você. Eu sou contra você. É o próprio Deus pesando a mão sobre o ímpio. É isso que a Escritura declara, que a ira de Deus está sobre o ímpio. Essa é a nossa crença. Mas o verdadeiro cristão, ele é sempre abençoado, mesmo quando ele não nota. Vamos lá. Primeiro, um aumento gradual da maldade.
O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há 3 estágios aqui. Primeiro você ouve, depois você para, depois você senta. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Esse é o caminho normal. Primeiro você começa a ouvir as doutrinas ímpias. Depois você para um pouquinho e fala, não sei, hein? Depois você senta, você come, você vive como eles. É isso que o salmista está dizendo. Semana passada eu falei sobre os pensamentos do mundo que são seguidos pelos homens. Mas eu acredito que boa parte de vocês não leram Aristóteles. Boa parte de vocês não leram Freud. Boa parte de vocês não leram Paulo Freire, Judith Butler, Simone de Beauvoir. Boa parte de vocês não leram. Como assim? Mesmo assim, muitos de vocês estão seguindo essas ideias. Como? Essas ideias, elas se infiltram na sociedade e a sociedade passa a seguir essas ideias e sem nem saber. Exemplo, sabe a Ricardinha lá do Instagram? Sabe não, né? Ela só tem 2.000 seguidores. Mas a Ricardinha, ela pega o Joãozinho. Sabe quem é o Joãozinho? É um chihuahua. Oh, Joãozinho. Ela comemora aniversário do Joãozinho. Ela lida com o Joãozinho. Eu não estou dizendo que é errado, não, gostar de cachorro. Mas não tratar como filho. A Bíblia ordena a amarmos a natureza, a cuidarmos da natureza. E os cachorros fazem parte. Não há uma perspectiva cristã, então, de ódio aos cachorros, de forma alguma. De forma alguma. Mas é idolatria isso. Aí pega o cachorrinho lá, aniversário. Comemora aniversário do cachorrinho. Vocês sabem disso, né? Tem festa para cachorro hoje. Vocês não fazem não me chamam não, hein? Vai comer ração lá não. Mas a Robertinha está lá tratando o cachorro como um filhotinho, uma criança. Você aprendeu com quem isso? Os antigos não faziam isso. Não faziam porque ele tinha tanto filho, que não dava tempo para ter mais um filho. Você aprendeu com quem? Você leu a Judith Butler? Você leu Simone de Beauvoir? Você leu todas essas feministas e essa agenda woke, progressista, esquerdista? Você não leu esses filósofos. Você não leu. Você não leu. Mas um influencer lá atrás leu, um jornalista leu, o cara que escreveu a novela X leu, agora a Ricardinha, que nunca leu nada disso, está tratando o filho como cachorro. E você está vendo isso. E você está vendo dia a dia. E com o passar do tempo, você está lá. Oh, meu bebê. Oh, meu bebê. Isso não vem da Ricardinha. Não vem dela. Vem de uma filosofia. Vem do progressismo. Você não precisa ler os grandes filósofos. E grandes no sentido de famosos. Todos eles são pequenos. Você só precisa ver a Ricardinha. Não precisa nem ser a Virgínia. A estrela do Instagram. Não. A Ricardinha já é o suficiente para você mudar o seu comportamento. A Ricardinha, que tem 2.000 seguidores. A sua vizinha, que não tem nenhum seguidor. Já é o suficiente. Você fica olhando aquilo, ouvindo o conselho dos ímpios, depois você para um pouquinho e no final você está se comportando como os ímpios. É assim. Até ímpios como René Girard notaram, os homens imitam. A Escritura declara, então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também vi que isso é vaidade. Tudo que os homens reproduzem, tudo que os homens anseiam, seus desejos mais íntimos, diz Eclesiastes, é baseado em quê? Inveja. Por exemplo, sabe aquele garotinho, tem 6 anos, que não entende nada de carro, que deseja uma Ferrari? Eclesiastes está dizendo, esse alvo de vida dele é baseado na inveja. Ele viu um dia um jogador e falou, esse cara é o cara, porque olha o carrão dele. É isso que Eclesiastes está dizendo. Quando você vê demais a vida dos ímpios, você começa a se comportar como eles. Agora, se adultos são facilmente seduzidos, e somos, como somos? Como somos facilmente manipuláveis? Como somos? Eu falo por mim.
como eu olho para o espelho e falo, Senhor, esse cidadão aí precisa de um milagre para não seguir as ideias desse mundo. Eu preciso que o Senhor faça um milagre na vida desse indivíduo. Imagine meninos então, imagine meninas. As más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes eu não sei o que fazer em relação aos meus filhos. Mas eu tenho certeza absoluta sobre como arruiná-los. Companhia de ímpios. Companhia de ímpios. Nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. Ah, pastor, mas prender não adianta. Você viu o Joãozinho? Joãozinho desandou. Ninguém está falando em prender. Mas se o pai fez de tudo para que o filho tivesse boas companhias e ficasse longe de companhias e dissesse inúmeras vezes para o filho, não vai na festinha daquele maconheiro. Você não vai. Mas todo mundo do colégio vai, papai. Aí você lembra da sua avó, né? Da sua mãe. Lembra? Você, pai adulto. Mas você não é todo mundo, lembra? Você não vai. Você não vai. Engraçado, minha sogra, com todas as limitações dela. Minha esposa, ela nasceu, acho que em 2, 3 anos, o pai dela foi embora para Brasília. E a verdade é que a minha esposa ficou praticamente sozinha. Aí a mãe, durante um bom tempo, não pôde ficar com ela. Minha esposa, sozinha não, me desculpe, mas não com os pais, né, com o pai e com a mãe. Foi criada pela tia, e agradeço a Deus pela tia dela. Mas, uma coisa a minha sogra fez. Ela não deixava. Ah, a festinha do ímpio lá. Não vai. Pode ter errado em várias coisas. Nisso ela acertou. E esse é um dos motivos pelo qual a minha esposa se manteve firme, casou virgem, e a gente está aí. Ah, não, fulano prendeu lá, não adiantou nada. Desandou mesmo assim. O pai falou, não vai. Desandou mesmo assim. Oh, meu amigo. Oh, meu irmão. Se você conhecer um pai que foi bom, que falou, não vai, ali não vai, isso aqui não pode. E mesmo assim o filho desandou, isso é só mais um argumento para você fazer o certo. Sabe por quê? Se até com uma boa educação crianças podem desandar, imagine com a educação errada. Se até limitando, falando não pode, não vai, pode dar errado, imagine dizendo, vai com tudo, meu filho. Pode ir, pode ir. Eu recomendo que vocês, pais, façam o correto. Primeiro, tenham filhos, no plural. Eu sei, redundante, mas tenham filhos, no plural. Filhos. Você já vai ter muito entretenimento ali. Muita briga também. Pau quebrando de vez em quando lá. Você pode ter certeza. Muitos pais têm dificuldades, porque às vezes tem um filho só. Ou às vezes só 2, uma diferença de idade muito grande, e os filhos não brincam. Antigamente, a família era quase um fim em si mesmo. Tinha tudo ali. Com 10 crianças, você tem tudo, meu filho. Precisa mais do quê? Tem tudo. Tem tudo. A primeira dica é tenha mais filhos, mas eu sei, alguns já são adultos, não podem mais. Segundo, desliga as telas. Que a sua família seja um parque de diversão. Desliga as telas. Às vezes vai dar tremedeira no começo. Abstinência, assim. Não tem problema. Você mantém, desliga ali. Mantenha todo mundo ali. Você vai ver que vai acontecer coisas. Vão acontecer. Você vai ver muitas coisas quando as telas se desligarem. Terceiro, chame bons amigos. Da sua filha, do seu filho. Vem aqui em casa. Dorme aqui. Porque às vezes tem pai que ele pensa que Deus deu a casa dele para quê? Para o seu próprio conforto? Só. Chame amigos. Vem dormir aqui. Faz lá, deixa os seus filhos. Seduz as criancinhas. Chega lá, põe um pirulito na boca delas já. Vão gostar de ir na sua casa. Faça isso. Faça isso. Faça o que está ao seu alcance. Proteja seus filhos. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Segundo, crentes são como árvores, ímpios são palha. O crente que não segue o conselho do ímpio é como árvore plantada junto à corrente de águas. O ímpio é como? Os ímpios não são assim. São como palha. O contraste natural e mais esperado seria uma árvore boa, plantada em um bom lugar,
plantada em um bom lugar, uma árvore ruim, plantada em um péssimo lugar, no lugar seco. Mas não é essa a comparação. É infinitamente mais distante. É uma árvore versus palha. É uma coisa morta. Um crente é uma árvore plantada junto à corrente de águas, cheia de vida. O ímpio é palha. O ímpio é palha. Mas por vezes crentes se sentem como palha e ímpios se sentem como árvore frondosa. Como eu citei no começo, Lázaro poderia parecer uma palha e o rico uma árvore frondosa. Não se engane, não se engane. E o texto, como eu disse para vocês no começo, o texto não diz ele será, o texto diz ele é. Lázaro, doente, enfermo, Lázaro sem R$1 no bolso, comendo migalha, Lázaro sendo lambido por cachorro, ele era uma árvore frondosa, como Paulo era. Paulo estava na cadeia, sendo considerado herege por todo mundo falando mal de Paulo, o nome de Paulo na lata do lixo, sua própria nação considerando Paulo uma escória, todo mundo com ódio de Paulo. E Paulo na cadeia, ele era uma árvore frondosa. O crente verdadeiro, mesmo em meio ao caos, ele é sempre abençoado. Nunca, em hipótese alguma, olhe ao seu redor e pense, meu Deus, eu estou amaldiçoado. Porque se você está em Cristo Jesus, isso é uma blasfêmia. Mesmo que você esteja enfermo, sem ninguém ao seu lado. Mesmo que você esteja na cadeia, lembre-se, você é árvore frondosa. Você é. Terceiro, ele dá o fruto no devido tempo. Você notou que o texto não diz, bem-aventurados os judeus? Eu não expliquei sobre isso, mas há duas abordagens para interpretar os salmos. A abordagem aliancista e a abordagem dispensacionalista. A abordagem dispensacionalista crê que tudo que diz respeito a Israel não tem a ver com a gente, ou a maioria das coisas. Que Deus tem dois povos, o Israel e a igreja. A visão aliancista, que é a que eu creio, que nós cremos como reformados, é que nós, Israel, nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Deus não tem dois povos. Deus não vai se casar com duas mulheres, uma esposa e uma concubina. Deus tem uma esposa só. E a interpretação para isso está lá em Romanos. Paulo diz que Israel era árvore, uma árvore, e que nós, os gentios, fomos inseridos nessa árvore. Deus não tem duas árvores, Deus tem uma só, Deus tem só um povo. E Paulo diz no Novo Testamento, nós somos a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Então isso aqui diz respeito a nós. E o texto é claro ainda, o texto diz o justo. O texto não diz o judeu, o texto diz o justo. Aquele que anda no conselho da palavra, esse, em relação a esse, isso aqui é verdade. E o que o texto diz? Que ele vai dar o fruto no seu devido tempo. Vai dar o fruto no devido tempo, tudo que ele faz é bem sucedido. Tudo que o cristão genuíno faz, em tudo que ele faz e toca a mão, ele é bem sucedido. Como? Até na cadeia, como Paulo estava na cadeia e ele foi bem sucedido na cadeia. Pessoas se converteram, como José, na cadeia, sendo achincalhado pela mulher de Potifar, que mentiu contra ele. Lá na cadeia, ele foi abençoado. O cristão, você pode muitas vezes, como cristão, estar numa circunstância difícil e pensar, isso aqui não pode estar dando certo. Isso aqui, não tem como. Está dando tudo errado aqui. Espera aí. O texto diz que tudo que ele faz, o cristão verdadeiro, ele é bem sucedido. Você pode olhar hoje o que você está fazendo e falar, meu Deus, está tudo errado. Meu Deus, fracassei. Isso não é verdade. O cristão verdadeiro, que ele toca a mão, é abençoado. Pode acontecer de depois de muitos anos você olhar para trás e falar, nossa, Deus estava lá. Deus estava agindo naquilo que eu achei que era fracasso. Deus estava operando naquilo que eu achei que era fracasso. Mas não era, porque na vida do cristão até o fracasso é revertido para o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, essa é a verdade a nosso respeito. Tudo que nós tocamos a mão é abençoado. Não na perspectiva materialista da teologia da prosperidade, mas numa perspectiva muito maior. A nossa vida não é em vão, aquilo que a gente faz, aquilo que o cristão verdadeiro faz, aquilo que o homem que não anda no conselho dos ímpios faz, é bem sucedido. Segundo, no devido tempo dá o seu fruto.
O que é o devido tempo? É o tempo de Deus. Davi fugiu por 10 anos. Durante 10 anos ele sofreu. Saul, o homem mais poderoso do mundo na época, estava perseguindo Davi. Durante 10 anos, Davi sofreu, ficou longe de seu país, de sua família. Davi, diz o texto, um dia, em desespero, começou a babar, fingindo-se de louco. Mas, com 30 anos, ele foi alçado à posição de rei. A gente pode dizer ali, foi o tempo devido para ele frutificar. José, com 17 anos, foi vendido para o Egito como escravo. Com 30 anos, ele se tornou governador. E ele diz, agora o Senhor arrancou toda a lágrima dos meus olhos. Caleb, com 85 anos, ele chega na terra prometida e diz, se passaram 45 anos, faz 45 anos, desde o dia em que o Senhor prometeu esse fruto aqui à terra. E eu estou aqui hoje. Chegou o devido tempo. E eu estou forte e vigoroso, como há 45 anos. A minha força é a mesma. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa de Isaac, de ter Isaac. Somente com 100 anos, ele teve seu filho. Somente com 100 anos. Eu não sei o tempo. Às vezes você está sofrendo hoje, enfrentando um momento de dificuldade hoje, certas circunstâncias tão difíceis. E pedindo, Senhor, muda isso. Quanto tempo eu vou enfrentar esse sofrimento? Quando o Senhor vai me dar alívio? Eu gostaria de ter um prazo para você, mas eu não tenho, ninguém tem. Eu não tenho. Mas a promessa é que no devido tempo o fruto vem. E a promessa também é que Deus nos sustenta durante o processo. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. A espera em Deus não é cansativa. Aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças. Como José esperou. Na cadeia, ele esperou em Deus. E ele estava vigoroso. Frutífero. Agora, obviamente, por mais próspero que você venha a ser neste mundo, por mais bem-sucedido que você venha a ser neste mundo, esse, no devido tempo, frutifica, se materializa de maneira completa somente no dia do juízo final, em que nos encontraremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Ana, em 1 Samuel 2,4, comemorou o fato de que, no devido tempo, ela teve um fruto, que foi o filho. Ela era humilhada porque não tinha filho. Naquela época, como comenta William Hendrickson, não ter filho era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher. E Ana não tinha. Mas no devido tempo, Deus deu um filho para ela. Por isso ela escreveu, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, primeiro sentido, sabe aqueles que eram ricos? Hoje eles vendem o próprio corpo para comer um pedaço de pão. Esse vende o próprio corpo, pode ser em primeiro lugar, vende mesmo como escravo, ou por aqueles favores íntimos que nós sabemos. Os que andavam famintos não sofrem mais fome. A estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Está vendo o que a Ana está dizendo? As coisas são invertidas uma hora. Uma hora as coisas serão invertidas. Uma hora elas serão. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Deus deu força, fartura e honra, deu tudo isso para Ana. Tudo isso aqui que a gente está vendo Ana falar, aconteceu com ela no tempo, aqui, na terra. Agora, a esterilidade, a fraqueza e a vergonha podem acontecer com o crente? Podem. Mas são momentâneas. Ana viu isso se materializar na vida dela, aqui, nessa terra. Mas Ana poderia ter passado toda a sua vida estéril, poderia ter morrido mendiga. Tem mendiga no feminino? Uma pessoa empobrecida do sexo feminino. Poderia ter passado como Lázaro, o mendigo, durante toda a sua vida. Poderia ter morrido como os cristãos primitivos, que não tinham a quem recorrer, que morreram torturados. Mesmo assim, Ana não seria maldita. Sabe por quê? Porque quem disse que a morte é o fim? Quem disse que a morte é o fim?
O que Ana está dizendo e se materializou na vida dela, em terra, em carne, é a promessa de Deus em relação a todos os crentes, que vai se materializar de maneira completa no dia que Jesus Cristo voltar. E por mais que você seja bem-sucedido hoje, por mais que você seja próspero hoje, tudo isso ainda não é o cumprimento cabal e perfeito do Salmo na minha e na sua vida. Porque o trono de Davi, sabe, o trono de Salomão é trono de papel feito com papelão, comparado com o que a Bíblia diz que Deus vai dar ao seu povo na eternidade. Por isso, o que eu e você de fato precisamos, é com todo o nosso ser, seguir a palavra do nosso Senhor e nos afastarmos do conselho dos ímpios a cada dia. Não devemos nos vestir como eles, não devemos ter família como eles têm, não devemos negociar como eles negociam, não devemos conduzir a nossa igreja como eles conduzem seus negócios. A promessa é que o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A promessa é, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como palha que o vento dispersa. Nós não somos palha. Nós somos aquela árvore frondosa. O verdadeiro cristão, não é que ele será, ele vai ser, mas ele já é árvore frondosa. A minha única preocupação, a sua única preocupação é: eu estou tendo prazer na lei do Senhor? Porque se eu estiver, eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas. Vamos ficar de pé?